Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo a este jornal. É mesmo o tema quente de hoje. Foram registadas as temperaturas mais altas de sempre em vários países da Europa e o calor vai continuar a aumentar. Os termómetros continuam a subir em território europeu e um incêndio descontrolado está a devorar a Catalunha em plena onda de calor. Sea-Watch 3, impedido de atracar em Lampedusa, comissário europeu para as migrações, pede à Itália que permita a entrada dos migrantes a bordo do navio. Homem-Aranha longe de casa, uma estreia no cartaz de cinema de verão, para ver mais à frente neste jornal. E esta vaga de calor já provocou vítimas mortais. Itália e França são os países mais afetados. França pode mesmo chegar aos 45 graus neste fim de semana e as temperaturas elevadas vão continuar nos próximos dias. As autoridades francesas já declararam um alerta vermelho devido à vaga de calor que assola o país. Os termómetros atingiram os 41,9 graus centígrados no sul de França, um recorde para o mês de junho. O excesso de calor que atravessa a Europa também provocou mortos. Em Itália há pelo menos uma vítima mortal e em França há 3 mortos confirmados. Enquanto isso, na capital, Paris, as autoridades afirmam que estão preparadas para lidar com a atual vaga de calor. Estamos em contacto com aqueles que estão mais vulneráveis e isolados. Temos uma lista de pessoas que podem ser afetadas pelo calor. Sabemos quem são através dos serviços sociais. Estabelecemos contacto para nos certificarmos que estão bem e em segurança. Se não for o caso, ocupamos-nos deles. Vamos buscá-los e instalamos-los nos nossos quartos frescos. O excesso de calor também requer medidas extraordinárias nos jardins zoológicos, um pouco por todo o continente. Entretanto, na Catalunha, as autoridades estão a correr em contrarrelógio para dominarem um incêndio florestal de grandes dimensões, declarado na tarde de quarta-feira, na zona de Tarragona. As autoridades catalãs estão a braços com um enorme incêndio na região de Tarragona. Na última noite, a frente do fogo atingiu os 128 quilómetros. Na Catalunha, as chamas já consumiram mais de 6.500 hectares de mato, num incêndio já descrito como um dos piores na região nos últimos 20 anos. As autoridades continuam a dar o máximo para combater as chamas que irromperam na tarde de quarta-feira a cerca de 80 quilómetros da cidade costeira de Tarragona. Os bombeiros veem-se a braços com ventos fortes e uma vaga de calor invulgar em junho. O governo regional afirma que pelo menos 45 pessoas já foram evacuadas. Entretanto, em partes do norte de Espanha e do sul de França, os termómetros subiram até aos 44 graus centígrados. As autoridades francesas alargaram as restrições à circulação de veículos para 4 cidades, num esforço de limitar as emissões poluentes. Em algumas regiões foram igualmente impostas restrições ao consumo de água. A Tunísia voltou a ser abalada pelo terrorismo em plena abertura da época turística. Um duplo atentado visou as forças de segurança. Pouco depois, surgiu a notícia da hospitalização do presidente do país. Pelo menos um morto e 8 feridos é o balanço de um duplo atentado esta quinta-feira de manhã em Tunis, capital da Tunísia. Os 2 ataques tiveram por alvo as forças de segurança e levantaram o alerta antiterrorista na Tunísia, em plena abertura da temporada turística no país. O primeiro ataque, alegadamente através de um bombista suicida, teve por alvo um carro da polícia e aconteceu numa das vias principais da capital, a Avenida Charles de Gaulle, não muito longe da embaixada francesa. Um polícia morreu, outro ficou ferido, assim como 2 civis. O
segundo atentado teve por alvo uma caserna da Guarda Nacional e fez 4 feridos. Foi o primeiro atentado em Tunis desde que uma bombista suicida provocou no final de outubro mais de 20 feridos, a maioria polícias. Pouco depois, o presidente da Tunísia sentiu-se mal e teve de ser hospitalizado. E o braço de ferro entre o Sea-Watch 3 e as autoridades portuárias italianas não tem fim à vista. Apesar de declarar que se encontra numa situação de emergência, o navio humanitário continua em mar alto. Desde o resgate de 42 migrantes na costa da Líbia a 12 de junho, já lá vão 2 semanas e o navio humanitário continua à espera de autorização para entrar no porto de Lampedusa. Esta quinta-feira foi divulgada a gravação de uma conversa entre Carola Rackete e as autoridades transalpinas, onde a comandante do Sea-Watch sublinha a urgência da situação em que se encontram e pede autorização para aportar. O pedido caiu em saco roto. As autoridades limitaram-se a perguntar se os passageiros tinham todos os documentos. Do outro lado do mundo, para participar no G20 em Tóquio, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte enviou uma mensagem clara. A comandante, que tomou esta decisão e que há 10 dias mantém os passageiros naquela situação, agiu de uma forma que considero inacreditavelmente grave. Agora trata-se de algo que não deve preocupar o governo italiano, mas sim os tribunais italianos. A questão é nas mãos não tanto do governo italiano, mas da magistratura italiana. A situação não é nova, mas nem por isso se está mais próximo de encontrar uma solução. O ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, tem feito da luta contra a imigração ilegal um cavalo de batalha e já exigiu a detenção da comandante do navio. Não se ficou por aqui e, para travar também a migração por terra, propôs a construção de uma barreira na fronteira com a Eslovénia. Com mais ou menos barreiras, o certo é que o desespero continua a levar demasiadas pessoas a desafiar a morte rumo ao desconhecido. A Comissão Europeia também continua à procura de uma solução para os 42 migrantes a bordo da embarcação Sea-Watch. A Comissão voltou a apelar à solidariedade entre os Estados-membros. A Comissão Europeia reforçou o empenho na resolução do diferendo que opõe Itália a outros países membros da União Europeia. Em causa estão os 42 migrantes a bordo da embarcação da ONG alemã Sea-Watch. A jornalista da Euronews colocou a questão à porta-voz do Executivo Europeu, que leu uma declaração do Comissário para as Migrações, Dimitris Avramopoulos. A Comissão está envolvida de perto na coordenação entre os Estados-membros com vista a encontrar uma solução para os migrantes a bordo do Sea-Watch 3 uma vez em terra. Alguns Estados-membros já manifestaram vontade em participar nos esforços de solidariedade. Uma solução é possível após o desembarque. E é por isso que espero que a Itália contribua para uma solução para aqueles que se encontram a bordo. Ao mesmo tempo, apelo à solidariedade de outros Estados-membros. Para o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, a prioridade é desembarcar os migrantes não apenas em Itália, mas em qualquer país de ambos os lados do Mediterrâneo. Para o Tribunal dos Direitos Humanos tem que haver um risco iminente para a vida dos migrantes e o Tribunal considera que ele não existe. Não estou a bordo do Sea-Watch e não sei se as pessoas estão em risco ou não. Para mim, o problema destas pessoas, tal como de outro resgatado no Mediterrâneo, é que devem ser desembarcadas de forma planeada e rápida, não apenas em Itália, mas em qualquer estado costeiro dos dois lados do Mediterrâneo. Barco dos migrantes em território italiano, a não ser que os migrantes sejam transferidos de imediato para a Alemanha ou a Holanda. Testes de ADN para crianças migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos. Esta pode ser uma realidade muito em breve. A medida está a ser equacionada para combater a exploração de menores e limitar o fluxo migratório. Um reforço da fronteira entre a Guatemala e o México e a realização de testes de ADN a migrantes menores de idade e aos adultos que os acompanham para determinar se pertencem à mesma família. Medidas destinadas a limitar o fluxo migratório em direção ao território norte-americano que foram debatidas esta quinta-feira na capital guatemalteca entre ministros dos países do chamado Triângulo Norte da América Central, Guatemala, El Salvador e Honduras, e o secretário interino da Segurança Nacional dos Estados Unidos. Kevin McAleenan explicou que o objetivo dos testes ADN é proteger as crianças
crianças, pois há situações em que estão a ser exploradas. Este ano foram identificados quase 5.000 casos de fraude na fronteira e os Estados Unidos estão muito preocupados com a possibilidade de um número muito maior de adultos trazerem crianças que não são suas para a fronteira, na expectativa de serem libertados e autorizados a ficar nos Estados Unidos. Os testes em questão permitirão determinar a filiação em apenas 1h30. A próxima reunião terá lugar em julho em Washington e contará como convidados a Costa Rica, a Colômbia e o Panamá, outros dos países de trânsito dos migrantes. Na Venezuela, o regime de Nicolás Maduro diz ter evitado um golpe de Estado. Segundo o presidente, existiam planos para o assassinar numa conspiração com o apoio dos Estados Unidos, da Colômbia e também do Chile. As autoridades da Venezuela anunciaram ter evitado um golpe de Estado que previa o assassinato do presidente Nicolás Maduro. O porta-voz do chefe de Estado, Jorge Rodríguez, explicou na televisão nacional que o golpe seria realizado através de polícias e soldados no ativo e na reforma e que fariam explodir um edifício governamental, assumiriam uma base da Força Aérea e assaltariam o Banco Central. Haveria também uma ligação com os Estados Unidos, a Colômbia e o Chile. Tomariam conta do depósito de armas do Banco Central, assumiriam o controle do paiol do Batalhão Bolívar. Parece muito claro da videoconferência que interceptámos uma tentativa de assassinato. Nicolás Maduro fez questão de sublinhar a conspiração num discurso na televisão do Estado. É essa a via política? Pergunto a qualquer líder político que resta. É esse o caminho político que querem seguir para chegar ao poder? É isso que o fascista do Guaidó quer dizer com a bem ou a mal? A mal significa o assassinato do presidente? Juan Guaidó reagiu a dizer que é mais uma acusação infundada. A imprensa nacional perdeu a conta ao número de vezes com esse tipo de acusações. O apelo que nós fazemos e que continuamos a fazer, como fizemos ontem no Parlamento Nacional, é à família militar, às Forças Armadas que estão do lado da Constituição. O golpe de Estado estaria agendado para acontecer entre domingo e segunda-feira. Em França, Emmanuel Macron pretende privatizar o aeroporto Charles de Gaulle e também o de Orly. Mas um movimento de deputados e senadores da oposição lançou um abaixo-assinado para pedir um referendo contra a medida do Executivo. Já são mais de 400.000 as pessoas contra a privatização dos aeroportos de Paris, atualmente geridos pelo grupo ADP. Uma proposta de referendo foi aberta na internet por um grupo de legisladores da oposição ao governo de Emmanuel Macron para defender o serviço público nos aeródromos de Paris. Entre eles, Henri Coquerel, do França Insubmissa. Quando toda a oposição se exprime da mesma forma, na realidade isso reflete a vontade da maioria do povo. E num caso como este, quando há bloqueio para a solução pacífica de um problema, o povo é sempre a solução e nós temos um referendo para isso. O projeto de privatização do ADP insere-se no plano Macron e prevê um encaixe público de 7.000 milhões de euros. Há quem receia perda de qualidade e de empregos. Como já vimos com o escândalo da privatização das autoestradas, quando se privatiza deixa de ser o bem comum a interessar, mas o lucro. O objetivo é conseguir quase 5 milhões de assinaturas até 12 de março do próximo ano. 2 semanas após o início do abaixo-assinado, falta pouco mais de 90%. E o cinema não vive sem filmes de super-heróis e o cartaz de verão traz mais um. Homem-Aranha Longe de Casa é o 23º filme do universo Marvel. A antestreia aconteceu em Los Angeles. O Homem-Aranha está de regresso às salas de cinema. A fórmula de Homem-Aranha Longe de Casa está longe de ser original. O super-herói tem uma vez mais a missão de salvar o mundo, agora durante umas férias na Europa. Tom Holland irá interpretar o papel de Peter Parker pela 5ª vez e na antestreia, em Los Angeles, o ator inglês não escondeu o entusiasmo. Ainda me sinto como um novato, é uma sensação interessante, porque já faço isto há algum tempo. Tenho sorte porque os fãs continuam entusiasmados com os nossos filmes. Nós partilhamos esse entusiasmo. Mal posso esperar pela estreia para saber o que é que as pessoas pensam. You're a very difficult person to contact, Spider-Man.
Entre o elenco de luxo destaca Samuel L. Jackson. O veterano interpreta o papel de Nick Fury e conta como foi partilhar o grande ecrã com Tom Holland. O Tom está cheio de uma energia que personifica toda a juventude. Tem um grande entusiasmo, é sincero, gosta de ser jovem e de não ter a responsabilidade de salvar o mundo. Só quer ser um miúdo. É genuíno e é uma pessoa maravilhosa. O mais recente Homem-Aranha trata-se do 23º filme dedicado ao universo Marvel, mas para Jake Gyllenhaal é o primeiro. Para o norte-americano foi uma honra ter sido escolhido para se juntar à equipa. O universo Marvel é um mundo realmente interessante. Há bastantes cineastas que fazem filmes dedicados a este universo e os atores também são extraordinários. Homem-Aranha, longe de casa, promete fazer as delícias dos fãs de super-heróis este verão. Estará nas salas de cinema de Portugal e Brasil a partir de 4 de julho. E é tudo por hoje. Em nome de todos os que trouxeram até si este jornal, nosso muito obrigada. Boa noite e, quanto a mim, até à próxima edição.